mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá, pessoal! Vamos para um Fala Cris, perguntas e respostas. Cris, a primeira pergunta de um seguidor seu: network desenvolve a comunicação e a liderança? Eu amei essa pergunta. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Fala Cris. Olha só, antes de responder a pergunta, compartilhe, deixe o seu like, acione o sininho e vocês vão acompanhar todos os conteúdos, porque nós vamos trazer muito mais além das perguntas, não é, Vivi? Isso mesmo. Bora lá, então. Vamos lá. Primeiro ponto importante é entender o conceito de network, né? Que não pode... a gente fala network. O pessoal tem mania de tudo colocar em inglês, né? Então, network é uma rede de contatos, tá? O conceito é rede de contatos. Quando a gente fala rede de contatos, automaticamente eu tenho o quê? Relacionamento. Se eu tenho relacionamento, é claro que vai desenvolver a comunicação e liderança. Mas, vamos lá, tem muitas pessoas que não têm a facilidade de fazer a rede de contatos. Então, ela precisa, antes disso, fazer, então, uma comunicação. Ela precisa trabalhar a sua comunicação. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou para um evento para fazer networking. Tá bom, você pode ir para esse evento fazer network, mas como que vai ser sua comunicação? Você vai escutar mais o que você vai falar? Ou você vai falar o tempo todo? Porque as pessoas acham, gente, que às vezes fazer contato é chegar e falar de você e vender seu peixe. E não. E não é. Muitas vezes você vai escutar muito mais. Aqui no próprio podcast a gente tem os convidados que vêm aqui, conversa e tudo. Se a gente escuta, se a gente faz ali toda a relação, vira-se um bom network. Agora, vamos lá. Para se ter uma ótima relação, é necessário ter comunicação. E para se ter uma boa liderança, o desenvolvimento da liderança, nós precisamos ter também a comunicação. Então, na verdade, eu não consigo separar os três. Eu posso separar em conceitos, mas os três, um depende do outro. Então, se eu preciso de uma rede se eu quero uma rede de relacionamentos, eu preciso de uma comunicação. E se eu quero ter uma boa liderança, eu preciso da rede de relacionamentos e preciso também de ter uma comunicação assertiva. Vamos para a segunda pergunta. Morro de vergonha de falar em público. Como me destravar? Então, essa pergunta, ela é muito comum, na verdade, eu recebo todos os dias, né? E a gente tem acompanhado seu conteúdo também, Cris. É bem firme essa pergunta. Sim. Né? Mas eu sei que é algo que é muito dolorido. Vergonha, a palavra vergonha, né? Você tem ali algo que você tem um certo receio de aparecer, você não quer mostrar. Então, a pessoa, ela cresceu escutando, ela cresceu com essa ideia de que ela não pode fazer algo. Por exemplo, se eu for falar em público e eu errar uma palavra, eu vou morrer de vergonha. O que significa isso? Ela está com medo de ser julgada. Então, esse é um ponto. Nós também temos que separar a vergonha, e que é diferente da timidez, que é uma personalidade. A vergonha, a pessoa, quando ela é tímida, ela fala, eu sou tímida, eu tenho vergonha. Então, é uma característica. A vergonha é uma característica da timidez. Muito bem. Como destravar isso? Não é a vergonha que ela tem que destravar. Ela tem que destravar a insegurança. E o que levou a essa insegurança? Sim. Porque muitas vezes, quando a pessoa chega para mim e fala assim, minha comunicação não é boa, eu tenho uma falha na dicção, ou seja, na pronúncia das palavras. E aí, se eu for desconstruir isso daí, sabe onde eu vou chegar? Eu vou chegar lá na segurança. Porque, tudo bem, ela pode sim ter uma falha na dicção, e muitas vezes tem. Porque, na verdade, eu não trabalho só a emoção, eu não trabalho só o comportamento, eu trabalho a técnica. No entanto, tem algo ali que atrapalha aquela dicção. E muitas vezes acontece assim, a pessoa fala muito rápido, a rapidez é algo que é secundário à dicção. Falou rápido, atrapalhou a dicção. Ok. Mas e se ela for insegura e ela falar rápido para acabar logo? Então, são vários fatores. Então, para responder essa pessoa, eu não sei se tem o nome dela, qual é o nome da pessoa aí? Chama Alessandra Borges. Alessandra, é importante você primeiro se auto-reconhecer. A gente fazer um mapeamento para entender o que acontece com essa... Por que tem que destravar? O que nós vamos destravar? Não é técnico, já percebi que não é só técnico, porque o técnico vem para complementar. Nós temos que destravar algo ali
por que está por trás dessa vergonha, tá? E segundo, depois que a gente entendeu, nós vamos para o segundo passo, trabalhar a técnica, porque às vezes a pessoa ela até destrava, mas ela não tem a técnica, e chega lá na frente, ela vai ficar assim, eu não tenho vergonha, mas eu não sei o que fazer com as mãos, eu não sei o que fazer, como fazer. E aí que entra o nosso trabalho, que é o meu trabalho de trazer toda uma ressignificação, dar um novo significado, entender o que a pessoa tem a fazer. Sim. E depois nós vamos para um próximo passo, que é o passo de trazer, de mapear o técnico, porque vão ter vários erros técnicos ou alterações, ou até mesmo coisas boas na parte técnica, ela vai manter, mas nós temos que trabalhar. A partir daí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar os pontos importantes da dicção, da segurança. Por isso que não é só uma questão. A gente tem que analisar a questão como um todo. Por isso que nós criamos o Fala Cris, perguntas e respostas, porque numa caixinha, em 1 minuto e meio, é difícil responder. Né? Sim. É complicado responder algo que é tão mais profundo. Tá? E aproveitando essa pergunta da Alessandra, Cris, como que é seu método? Você trabalha nessa parte há anos. E tem muitas pessoas também que têm essa questão de vergonha, insegurança, tanto na parte da comunicação e com ela mesma também, né? Sim. O método, como é que ele nasceu? Ele nasceu de uma necessidade que eu, quanto fonoaudióloga, há mais de, 20 anos, eu sentia que não adiantava eu trabalhar só tecnicamente. Então, eu fui observando as pessoas, eu fui estudando, fui fazendo cursos, fiz coaching, fiz vários trabalhos. E aí, eu criei um primeiro método, que é o Coach Communication, que potencializa a comunicação. Inclusive, tem um capítulo de livro. Eu fui palestrar na USP de Bauru, na USP, no Congresso de Fonoaudiologia. E lá, a gente, os palestrantes fizeram um capítulo lá, eu ministrei coach na fonoaudiologia, inclusive tem um capítulo desse livro até hoje. E o que acontece? Existe esse livro, né? A partir daí, eu entendi que nós precisávamos usar a emoção, precisávamos usar o comportamento. Mas, Cris, se eu fizer terapia, resolve? Olha, resolve. No entanto, o método que eu utilizo, eu trabalho exatamente destravar na comunicação, que é o Coach Communication, que passam por 4 R's, que é o reconhecer, ressignificar, reconstruir e regar. E quando a pessoa passa por esse método, o que acontece com ela? Ela vai fazer uma compreensão, porque o conhecimento é poder. Quando a gente compreende o que está acontecendo com a gente toma consciência. Tomada consciência, você faz o que tem que ser feito. Ninguém emagrece se não tomar consciência porque tem que emagrecer. Ninguém faz uma corrida na parte da manhã se é necessário. Então, precisa tomar consciência. Então, primeiro eu levo a pessoa a tomar consciência. A partir do momento que ela tomou consciência, aí ela vai fazer algo que é mais importante. O que é? Ela vai trabalhar aqueles pontos que tem que eu chamo de gaps, né? Os gaps que estão faltando. E aí eu percebi que aqui não era estudado. Eu não via local que tinha isso. Foi então que eu desenvolvi, eu apliquei, no mestrado, no doutorado, e fiz os artigos, estudei, tem um livro também. Marcos Vinícius vai colocar aqui o QR Code do livro. E quem também quiser passar pelo método, tem as imersões. Tem imersões, as mentorias. Porque realmente não adianta, eu já testei curso que a gente trabalhou só tecnicamente, não adianta, a pessoa vai ficar faltando algo. E já testei também cursos que a gente usou os dois e foi, assim, fantástico. Então, o teste foi mais de 40 mil pessoas que passaram, você mesmo já passou, né, Vivi? Sim. Por esse método. E realmente, a pessoa ela tende a descobrir e a trazer o que ela tem de melhor. Então, a gente tem aí inúmeras técnicas de comunicação, mas o que eu trago para as pessoas é que primeiro vamos destravar, vamos descobrir, vamos entender, para depois vir com a técnica. Esse é um ponto muito importante, que é o Coach Communication. E só para ressaltar, gente, o coaching, na vida aí ficou um pouco banalizado, as pessoas falavam-se muito em coaching, mas eu faço coaching desde 2009. Então, é uma ferramenta que eu utilizo, não só o coaching, tá, gente? No meu método, eu utilizo programação neurolinguística, coaching, eu utilizo várias ferramentas
para chegar a parte da análise comportamental, fiz uma formação em Head Trainer. Todos esses pontos não foram apenas só para poder, foi justamente porque não tem como eu trabalhar uma pessoa apenas tecnicamente. Uhum. Eu expliquei bem prolongado aqui para vocês entenderem, porque realmente as pessoas precisam entender que não adianta eu ir lá fazer um curso de oratório técnico. Não é só isso. Não é só isso, vai ter além. Aí você pode me perguntar também, né, Vivi? Já teve essas perguntas, mas eu posso agora, por exemplo, a gente pode pegar uma pergunta de uma pessoa que falou assim, mas e se eu não tenho medo e só preciso da técnica? Eu duvido que essa pessoa não tenha nem um pouquinho de receio. Algum nível, aí nos meus estudos eu mostro que em algum nível de insegurança ou de confiança pode acontecer. Então, por isso que é importante trabalhar para entender o que está acontecendo com ela. Né? Certinho, e é isso mesmo. Foi maravilhoso esse momento de estar com vocês nesse desenvolvimento, nessas dúvidas, né, esclarecidas pela Cris. E aguardamos vocês com próximas perguntas no podcast Perguntas e Respostas Fala Cris. É isso aí, pessoal. Compartilhem. E quem tiver interesse de participar de alguma imersão, das nossas imersões, nós vamos deixar aqui o QR Code aqui para vocês. E perguntas, pode trazer aqui que a gente responde, né? Isso mesmo. Bora lá. Bora lá.